Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do sétimo ano. E hoje eu irei explicar para vocês a respeito dos números racionais, tá certo? Inicialmente, vamos ver aqui os outros conjuntos numéricos que existem e que já vimos até hoje antes dos números racionais, certo? Nós temos aqui o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, que são aqueles números que são compostos do 0, 1, 2, 3, aí segue infinitamente, contando os números, né, a partir do zero. Isso aí são os números naturais, tá? Que é representado pelo N. Além desse daí, nós vamos ter o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, tá? Esse que nós vimos anteriormente, antes, né, de começarmos agora os números racionais, certo? Que é o conjunto formado pelos números positivos e números negativos, né? Então, veja só, nós temos aí o zero, aí o zero, antes dele vamos ter os números negativos e depois dele os números positivos. Então, é o conjunto dos números inteiros. E agora vamos ver o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, certo? Como vocês podem observar aqui. Esse daqui é indicado através de uma divisão, tá? Qualquer número que representa o quociente de outro, né, é indicado como um número racional. Ele pode ser considerado um número racional, certo? Geralmente ele pode vir com vírgula, tá? Ou não. Para entender melhor essa questão dos conjuntos dos números, observa aqui esse diagrama. Aí nós vimos o conjunto N, tá? Aí tem o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. E agora vamos ter o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Então, tudo que representa o conjunto Q está contido aqui em números naturais e em números inteiros, certo? Então, todos os números que nós vimos até hoje, eles podem ser considerados racionais, tá? Porque, de acordo com o diagrama, vocês podem perceber que eles estão englobando todos os outros dois conjuntos, né? O conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, certo? Então, veja só, uma representação de um número racional acontece da seguinte forma, como eu havia falado agora, né? A partir do quociente, ou seja, o número racional é resultado de uma divisão. Por exemplo, se eu tenho 50 dividido por 1, é a mesma coisa de ter 50 dividido por 50, né? Apresentado dessa outra forma aqui, vai dar igual a 50. Portanto, 50 é um número racional, tá? Logo abaixo eu tenho 13 dividido por 20. Se eu for dividir 13 por 20, eu vou ter 0,65. É um número racional, tá? Além de ele ser racional, a gente pode dizer que ele é decimal também. Então, toda vez que aparece dessa forma aqui, nós temos um número racional, ok? Um outro exemplo que nós podemos observar logo abaixo é o 35 sobre 15, que é a mesma coisa de dividir 35 por 15, que vai dar igual a 2,3333. Aí vai ser infinitamente esse 3 após a vírgula. É um número que não tem fim após a vírgula, e repetindo sempre o 3, sempre o mesmo número. Quando acontece isso, nós chamamos de dízima periódica, tá? É um número racional que é classificado como uma dízima periódica, certo? Então, sempre pode acontecer de vir apenas um número repetindo, como aconteceu aqui do 3. Pode vir também a dízima repetindo dois números, por exemplo, 12, né? Se eu tivesse aqui, ó, 2,1212. Então, aqui eu também tenho uma dízima periódica, porque após a vírgula, eu vou ter sempre esse 12 repetindo após esse símbolo aqui da vírgula. Então, é um número racional e considerado uma dízima periódica, certo? E é sempre interessante lembrar que não tem fim, tá? A reticência aqui indica que é um número infinito após a vírgula, ok? Então, essa é a representação do número racional, tá? Nós podemos partir aqui para a localização dos números racionais na reta numérica, observando aqui alguns que eu coloquei para nós localizarmos na reta, certo? Por exemplo, eu tenho aqui o menos 1,6. Menos 1,6, ele vai ser um número que está entre 1 e o 2, tá? Sendo que vai ser um número negativo, certo?
Então, entre o 1 e o 2, negativo vai estar aqui, ó. Então, a partir do 1, eu vou ter 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 4, 1,5, 1,6. Então, aqui, ó, 1,6 negativo, ele vai ser exatamente aqui nesse ponto, tá? Ó, nesse ponto aqui. Então, aqui é 1,6 na reta numérica. É um número racional que está do lado negativo entre o menos 1 e o menos 2, tá? Aí aqui eu tenho um 0,7. 0,7 é o número que está entre o 0 e o 1, certo? Então, é um número positivo, ok? Então, observe aqui. Após o 0, eu vou ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,5, 0,6 e 0,7, tá? Então, 0,7 está aqui, ó. Nesse ponto aqui, certo? Então, 0,7, um número racional que fica aí entre o 0 e o 1, tá? Interessante observar que, se vocês analisarem direitinho aqui, ó, sempre entre um número e outro, vamos ter vários intervalos, tá? Que vai de 0,1, por exemplo, até o 0,9, até chegar ao menos 1, tá? Se for para o lado positivo, do mesmo jeito, tá? Então, vamos ter, após o 0, vários intervalos até chegar ao 1, certo? Geralmente são 10, formado por 9 pontinhos até chegar por décimo, que é um número que representa a parte inteira. Então, esses intervalos aqui é o que indica justamente o número com a vírgula, certo? Após aquele número que está representado pelo número natural, o número inteiro, ok? Aí eu tenho aqui, ó, menos 0,5. Então, após o zero aqui, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então, 0,5 negativo vai estar exatamente aqui, ó. Exatamente aqui nesse ponto, certo? Aí, é um número racional também. E, por exemplo, eu tenho aqui, olha, 1,9 positivo. Então, como vocês podem observar, né, é um número que vai estar entre 1 e o 2. E como a gente viu nos anteriores. Então, é justamente o que antecede o 2 aqui, olha. Vou botar 1,9. Não vou nem contar, porque aqui já vai estar indicado, tá? Que é o vizinho ao 2, tá? Então, 1,9 é um número que antecede o 2, certo? É a parte com vírgula. E se eu tivesse que colocar após o 2, qual seria o número que vinha logo após o 2, né, considerando a reta que nós temos aqui? Ia ser o 2,1, tá? E o 2 é um número racional também, tá? Se eu tivesse aqui o 2,1, era outro número racional, certo? Então é dessa forma que a gente encontra os números racionais e identifica, ok? Ele pode vir com a vírgula, ele pode vir de forma negativa, ele pode vir na forma de uma fração também, tá? A gente pode ter um número, por exemplo, 16 sobre 10. Se eu dividir 16 sobre 10, vamos ter 1,6. Então é um número racional, ele vai vir na forma de fração, tá? Então, são situações em que se encontra um número racional. Ele pode vir de forma positiva, como acontece aqui. Então, todos são casos em que se encontram os números racionais. Logo aqui abaixo, ó, nós podemos comparar os números racionais através dessa reta numérica aqui. Eu tenho aqui o seguinte, ó, como eu havia falado anteriormente a vocês agora, 17 sobre 5 é um número racional, tá? É uma fração. Então, para eu localizar ele na reta aqui, saber qual vai ser o valor dele, eu vou ter que dividir esse 17 sobre 5. Então, eu faço a divisão normalmente, ó, 17 dividido por 5, a gente vai ter 3 aqui e sobra 2. Coloca a vírgula, né, para colocar um zero do lado do resto, que é o 2, vai ficar 20. 20 dividido por 5, vamos ter 4. Então, e sobra 0. Neste caso, eu tenho 17,2, aliás, 17 sobre 5, igual a 3,4. Aí a gente vai comparar aqui. Quem é maior, 17 sobre 5 ou o 3? Obviamente vai ser o 3,4, né? Porque se a gente for localizar aqui o 3,4 na reta numérica, ele vai ser um número que está logo após o 3, mais ou menos aqui, certo? 3,4.
E isso eu descobri após a divisão de 17 sobre 5. Então, 17 sobre 5 é a mesma coisa de 3,4. E aí nós temos a comparação através dessa divisão, certo? A gente pode observar que o 3 é menor. Ele fica antes do 3,4, ok? Aí logo abaixo tem 1 é maior que menos 1 sobre 4. Primeiro ponto a ser observado aqui é o seguinte: ó, o 1 é um número positivo e o menos 1 sobre 4 é negativo. Mesmo antes de dividir, eu vou identificar que 1 é maior, certo? Porque 1 vai estar sendo representado do lado positivo na reta. Então, nesse caso aqui, ó, vou dividir só 1 para vocês identificar em que lugar vai ficar o 1. Então, eu divido 1 por 4, coloco um 0 aqui, um 0 com uma vírgula logo abaixo aqui. Eu vou ter 10 dividido por 4, que dá igual a 2, certo? Então, o 2, sendo multiplicado por 4, dá 8. Dá 8, né? Vou colocar logo o resto aqui. Então, 2 vezes 4 dá 8, para 10 sobra 2. Como eu tenho uma vírgula lá, então eu posso colocar um 0 nesse resto aqui, que é igual a 2. Eu vou ter 20 dividido por 4, que dá igual a 5. Aí vamos ter um 0 como resto. E o resultado aqui, ó, 0,25. Então, 0,25, que é negativo, nesse caso aqui ele é um número negativo, vai ficar antes do zero. 0,2, tá? Mais ou menos esse ponto aqui, ó, 0,25, certo? E o 1, que é um número positivo, ele está aqui, ó. Então, neste caso, podemos observar que o 1 é maior, tá? 1 é maior. E logo abaixo eu tenho o seguinte, ó, menos 6 sobre 5, que é maior? Menos 6 sobre 5 é maior que o menos 5 sobre 2. Vamos dividir mais uma vez aqui, vou dividir os dois. Eu dividi primeiro o 6 por 5, né? Se eu dividir 6 por 5, vamos ter que colocar um 0 do lado do 6, porque, aliás, não é necessário, porque o 6 é maior, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um 1 e sobra 1, certo? Vai sobrar 1, dividido 6 por 5. Agora sim posso colocar a vírgula, porque o resto é 1, menor que 5. Aí vamos ter 10 dividido por 5 dá igual a 2. Então, 6 sobre 5 dá igual a 1,2, né? 1,2 negativo. Aí, por outro lado, eu vou ter ali, ó, menos 5 sobre 2. Agora eu vou dividir 5 por 2, que vai dar igual a 2 aqui, sobra 1 também, olha. Então, veja só, eu tenho o seguinte, né? Sobrou 1, coloco um 0 do lado do 1 e uma vírgula aqui. Fica 10 dividido por 2 dá 2,5. Então, vamos ter menos 2,5. Aí, para compararmos quem é o maior, né? Quem vai ser maior, menos 2,5 ou menos 1,2. Então, observe na reta. Menos 1,2 vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Menos 1,2. E o 2,5 vai estar mais ou menos aqui, bem entre o 2 e o 3 negativo, ó, menos 2,5. Então, eu acho que vocês lembram que quando nós temos no número negativo aquele mais próximo do zero, ele é maior do que aquele que está mais afastado do zero, não é isso? Então, aqui quem está mais próximo é menos 2,2. Neste caso, ó, 6,5 negativo é maior que o 5,2 negativo, tá certo? E todos são números racionais, ok? Então, esses são alguns exemplos da nossa videoaula de hoje, que se trata de números racionais. Espero que vocês tenham compreendido. Que caso haja alguma dúvida, podem entrar em contato, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, certo? Até a próxima videoaula.